Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2, os versículos 12 a 17. Eclesiastes capítulo 2, versículos 12 a 17, eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, e correr atrás do vento. Irmãos, há um ditado popular que diz assim: só não há solução para a morte. E isso mostra que a morte, ela faz da vida uma neblina, uma névoa, uma fumaça, algo que logo passa. Até ontem eu estava brincando na rua de rouba-bandeira, pique-esconde, pendurando em árvore. Até ontem. Ano que vem eu já estou fazendo 40 anos. Se Deus quiser. E se eu viver até os 80, que Deus disse que passando disso é canseiro e enfado, se eu viver até os 80 significa que eu já cheguei na metade da vida. Isso se eu não for levado antes, obviamente. A vida é uma neblina e a morte é uma certeza. Se a gente tem uma certeza na vida é que a gente vai morrer. O sonho da humanidade é a imortalidade. Tem um filme que chama O Preço do Amanhã, não sei quantos aqui já viram. A gente pode ver um pouco desse assunto, desse tema, e outros temas que existem ali naquele filme. E naquele filme, não sei quantos viram, mas as pessoas elas chegam aos 25 anos e começam a contar o seu tempo no braço. E elas então precisam comprar tempo, e tempo é dinheiro. Elas compram e vendem baseado nesse tempo. E eu acho interessante uma cena do filme que passa um homem que já havia vivido muitos e muitos anos. Eu não sei exatamente agora. E ele tinha no seu braço uma quantidade enorme de tempo de vida. E aquele homem estava se preparando para se suicidar. E a palavra dele naquela cena, para a pessoa que estava o confrontando por causa daquele ato, a palavra dele foi a seguinte: eu já cansei de viver. A grande verdade é que nós achamos que 50 anos é pouco, 60 anos é pouco, 100 anos é pouco, 200 anos é pouco, 300 anos é pouco. Mas a pergunta que eu faço para você: será que se você vivesse 300 anos, você não estaria cansado no final das contas, de tanto viver? Cansado por ver a maldade só crescendo, cansado por ver que a vida, você vai vendo pessoas partindo à sua volta e você continua, cansado por perceber que
remédios e medicações podem até tratar de certa forma a sua saúde, mas não resolve o problema da morte, porque a morte está logo ali. A morte é uma certeza. Há um trecho de uma música chamada Forever Young, não sei quantos conhecem, interpretada pela banda Alphaville, que foi uma banda que fez muito sucesso nos anos 80, e há um trecho da música que diz assim: deixe-nos morrer jovens, ou deixem-nos viver eternamente. Nós não temos o poder, mas nunca dizemos nunca. Sentando em um poço de areia, a vida é uma viagem curta. A música é para os tristes, eternamente jovem. Eu quero ser eternamente jovem. Você realmente quer viver para sempre? Para sempre e todo sempre. Salomão esbarrou na morte quando ele foi a perceber a diferença entre o sábio e o insensato. E ele percebeu que a morte, ela iguala os homens. Tanto o insensato quanto o sábio, eles vão morrer. Salomão, nos versículos anteriores, ele buscou encontrar proveito na vida, porque essa é a sua busca, significado na vida, e ele tenta então significado na vida através da alegria, através do sexo, através do vinho, através dos relacionamentos, através da música, através dos bens materiais, através de tudo aquilo que ele desejava, mas ele percebeu que tudo isso era vaidade. E agora, quando ele começa a considerar a sabedoria, o conhecimento, ele também percebe que há uma barreira para o conhecimento: a morte. Não importa o quanto você saiba ou deixe de saber, a grande verdade é que um dia você vai morrer, e todo o conhecimento adquirido vai ficar para trás. As pessoas costumam dizer que caixão não tem gaveta, né? Porque não tem como levar os bens materiais. Mas caixão também não tem condições de levar os diplomas que a vida nos concedeu. Salomão então mais uma vez percebeu que a vida do sol, debaixo do sol, ela é vaidade e correr atrás do vento. E agora nesse texto de 12 a 17, Salomão procurou encontrar ganho para a vida na sabedoria. E ele percebeu que não há proveito também. Por mais que seja melhor ser sábio do que ser estulto, que é o que ele fala aqui no versículo 13, ambos encontrarão um penhasco chamado morte. Tanto o estulto quanto o sábio têm um limite: a morte. A morte, irmãos, ela iguala os homens. A morte não faz acepção de pessoas. A morte virá para todos. Portanto, a morte faz com que a sabedoria adquirida no decorrer dos anos seja vaidade e correr atrás do vento. Vejamos então os versículos 12 a 14, onde Salomão apresenta para nós que a sabedoria é superior à insensatez. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia, que fará o homem que seguir o rei, o mesmo que ambos já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Irmãos, algumas pessoas jamais perdem sua curiosidade intelectual. Nós sempre queremos aprender mais sobre Deus, nós sempre queremos aprender mais sobre o universo, nós sempre queremos aprender mais sobre tudo que este mundo nos apresenta. Nós queremos conhecer como as coisas se formam, como as coisas se formaram. Nós queremos entender a complexidade da vida, nós queremos entender o significado da existência. Não é difícil nós encontrarmos crianças pré-adolescentes perguntando para o pai e para a sua mãe: de onde veio Deus? Por que nós estamos aqui? Como eu, que quando era adolescente me questionava por que a existência de outros planetas se não existe vida neles?
Pelo menos até hoje a NASA não descobriu. Por que a existência dos outros planetas? Por que a existência de tantas estrelas? De onde tudo isso veio? Por que as coisas são do jeito que são? O homem procura de todas as formas conhecer o corpo humano. Certa feita, conversando com uma neurologista, ela me disse que as pesquisas referentes ao cérebro são inferiores a outros órgãos do nosso corpo. Se sabe muito de coração, mas se sabe pouco do cérebro. Então a gente procura conhecimento e conhecimento e conhecimento, e nós, na verdade, estamos sempre querendo aprender, conhecer, entender. A sabedoria, irmãos, é exposta aqui por Salomão nesse texto, é aquela a mente sendo usada na sua melhor performance. Aqui a sabedoria de Salomão é a sabedoria do conhecimento, do esforço do conhecimento, a maneira de conectar as ideias, a maneira de avaliar as coisas. É essa sabedoria que ele está se referindo. E aí, quando ele fala sobre a loucura e a estultícia, são duas palavras que Salomão usa de forma intercambiável para expressar uma grande verdade: a tola loucura. Então, de um lado você tem a sabedoria, a busca do conhecimento, o crescimento a respeito de tudo. Do outro lado você tem a tola loucura, ou a falta de conhecimento. E Salomão, então, ele procurou de todas as formas comparar a tola loucura com a sabedoria e tentar entender qual que é o melhor jeito de viver neste mundo. É viver como sábio ou é viver como insensato? O que é melhor? Saber muito ou não saber nada? Conhecer muito ou não conhecer nada? E Salomão parece ter se esbarrado nessa dificuldade de entender as coisas, e na parte B do versículo 2 ele fala assim: que fará o homem que seguir ao rei o mesmo que outros já fizeram? A ideia aqui de Salomão é: quem vier depois de mim não tem condições de fazer perguntas novas em relação do que eu já fiz. E quem me seguir nessa busca de perguntas e mais perguntas, de busca de significado, não tem nada a somar. E Salomão, então, entende que sabedoria e loucura são vaidade. Ambas são vaidade. Só que no versículo 13, Salomão deixa algo para nós que é de fato verdade. É muito melhor ser sábio do que ser insensato. É muito melhor ter conhecimento do que não ter conhecimento nenhum. É muito melhor andar na luz do que nas trevas, que é a conclusão que ele faz aqui. É muito melhor ter conhecimento, ser um iluminado no sentido de saber o que se faz, saber como se vive. É muito melhor. Entretanto, mesmo que você viva na luz, você esbarrará na morte como aquele que vive nas trevas. A Bíblia faz esse contraste várias vezes, irmãos, luz e trevas, porque é muito melhor ser sábio, andar na luz, do que ser louco, andando na escuridão. Entretanto, há um limite, e esse limite se chama morte. Veja o que disse Salomão em 2 dos seus provérbios. Provérbios capítulo 10, versículo 1. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Provérbios capítulo 10, versículo 8, Salomão disse: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. É muito melhor ser sábio do que ser insensato. Entretanto, ambos têm que lidar com um penhasco chamado morte. E é por isso que no versículo 14, parte A, ele diz: os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Agora, a parte B do versículo 14 até o versículo 16, Salomão informa para nós que o sábio e o estulto, eles enfrentarão a morte. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos.
Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Irmãos, essa parte final aqui do versículo 14, contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos, significa, em primeiro momento, que o insensato e o sábio, eles enfrentam os mesmos problemas na vida, que é inclusive o que Salomão vai tratar lá no capítulo 9. E isso é verdade. Você vai encontrar na casa do sábio enfermidade, problema financeiro, dificuldades de relacionamentos. E você também vai encontrar na casa do insensato problemas financeiros, dificuldades de relacionamentos, enfermidades. Você vai encontrar na casa de ambos. Então, os altos e baixos da vida, eles vão acontecer na casa do sábio e também na casa do insensato. Como disse Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, a chuva cai sobre os justos e injustos. Mas Salomão, irmãos, na verdade está iniciando aqui uma argumentação para trazer algo bem específico, a morte. Tudo sucede a ambos. E o que é isso tudo? A morte. Salomão então mostra que a morte é o grande igualador da humanidade. A morte vem para brancos e negros, para homens e mulheres, para ricos e pobres. A morte vem para crianças e idosos. A morte vem para pessoas de alta classe social e pessoas desconhecidas na sociedade. A morte não escolhe, a morte vem para todos. Na verdade, uma das coisas mais justas na vida é a morte, porque a morte não faz acepção de pessoas. A morte vem para todos. Todos sofrem as consequências da morte. Veja o que disse Greg Easterbrook. Ele disse que talvez as pessoas fiquem cada vez mais ricas, mas aparentemente não mais felizes, porque existe uma ansiedade fundamental no coração de todos nós, e essa ansiedade é o medo da morte. O medo da morte toma conta no coração de muitos. Mais cedo ou mais tarde, nós aprendemos com Salomão que todos vão chegar à seguinte conclusão: um dia eu vou morrer. Um dia o meu pulmão vai respirar pela última vez. Um dia o meu coração vai parar de bater. Um dia eu vou dar adeus aos meus entes queridos. Um dia eu vou perceber que as vistas vão começar a se escurecer. Um dia eu vou sentir o lado sombrio da morte tomando conta de mim. Um dia eu vou ver pessoas, talvez, ao meu redor, me dando tchau, enquanto eu estarei saindo dessa terra. Mais cedo ou mais tarde, a morte vai chegar. E não importa o quanto você tente retardá-la, ela vai chegar. Ela vai chegar. E aí Salomão então entende que tentar descobrir o sentido da vida no conhecimento é correr atrás do vento, porque a morte um dia vai chegar. É um desperdício, é uma corrida sem ganho, sem proveito. Olha o que disse Jean-Paul Sartre, um famoso existencialista: a vida deixa de ter sentido quando você perde a ilusão de ser eterno. Esta é a visão de alguém debaixo do sol. E olha o que Salomão fala aqui no versículo 16:
pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre. Irmãos, a morte ela tem o poder de apagar a memória da nossa existência. A grande verdade é que nós morremos duas vezes. Nós morremos fisicamente e nós morremos também na história. Um dia você vai morrer, você será enterrado, só que as pessoas que te enterraram, elas vão ainda se lembrar de você. Elas ainda vão contar sobre os seus feitos. Pessoas vão mostrar fotos e te apresentar. Este aqui era meu filho, esta aqui era minha filha, esta aqui era minha esposa, este aqui era meu esposo. Só que vai chegar um tempo que as pessoas não vão mais lembrar de você, porque aquelas pessoas que te enterraram também vão morrer. E aí levantará uma nova geração que não vai saber da sua existência, nem da minha existência. E nós cairemos no esquecimento. A sabedoria humana, irmãos, não consegue superar a morte. Tudo que o homem gostaria de fazer era superar a morte, porque a morte é um problema a ser resolvido que a humanidade ainda não encontrou solução. E nós temos tanta dificuldade com a morte, porque não é algo natural. Deus não nos fez para morrer. Nós é que enfiamos os pés pelas mãos e decidimos pela morte. Só que nós temos tanta dificuldade para morrer, tanta dificuldade para aceitar a realidade da morte, porque a gente gostaria muito que a humanidade encontrasse a cura. Nós gostaríamos muito que eles descobrissem o melhor tratamento. Nós gostaríamos muito que os cientistas encontrassem a cura para a morte. Porque nós não queremos continuar nos despedindo das pessoas. E nós não queremos despedir de ninguém. Disse Derek Kidney: se todos têm um destino e esse destino é a extinção, ele rouba ao homem a sua dignidade e a cada projeto o seu sentido. Porque a morte vai bater na nossa porta. Olha o que disse o filósofo Voltaire: odeio a vida, mas tenho medo da morte. Por pior que estejam as circunstâncias, ninguém quer morrer. Veja o que disse C.S. Lewis quando ainda era ateu: venham, amaldiçoemos o mestre antes de morrermos, pois todas as nossas esperanças estão em ruínas. O bom está morto, amaldiçoemos o Deus Altíssimo. Veja o que disse Mauriac, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1952. Você não pode imaginar o tormento de não ter tirado nada da vida, de ter nada a esperar senão a morte, de sentir que não há outro mundo além deste, que o quebra-cabeça jamais será explicado. A morte vem para todos. A morte baterá à porta da nossa casa. Quando chega no versículo 17, Salomão afirma que então, diante de tudo isso, a sabedoria é vaidade. O conhecimento é vaidade debaixo do sol. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol, sim, tudo é vaidade de correr atrás do vento. A conclusão que Salomão chegou na perspectiva debaixo do sol é de aborrecimento. Desenvolvi a minha vida numa busca do conhecimento. Estudei, me preparei, corri atrás de muitas coisas, me graduei, me pós-graduei. Esses dias eu estava pensando sobre algo muito interessante. Eu conheço um casal, e conheço eles há muitos anos, e a moça, ela fez ciências biológicas na UFES.
E esses dias eu estava parando para pensar sobre isso, como que a vida ela é passageira. Essa moça fez ciências biológicas na UFES, terminou a sua graduação, ficou 1 ano aqui em Vitória, porque ela fez a UFES lá de São Mateus, o campus de São Mateus. Depois ela veio para Vitória, aqui ela ficou 1 ano se preparando para fazer um mestrado. Entrou no mestrado em bioquímica na UFES, fez mestrado em bioquímica, se eu não me engano 2 anos. Concluindo o seu mestrado em bioquímica, a sua professora a indicou para o doutorado em bioquímica na USP, São Paulo. E ela então foi para São Paulo. E concluiu o seu mestrado em bioquímica, depois de 4 anos. Então, 4 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado. E hoje essa moça está nos Estados Unidos, fazendo pós-doutorado em bioquímica, na Universidade da Pensilvânia. E eu parei para pensar uma coisa: se a morte bater na porta, todo o conhecimento adquirido numa década vai para o ralo. Ela passou 4 mais 4, 8, com mais 2, 10, e com mais 4 agora de pós-doutorado, 14 anos estudando para uma enfermidade grave assolar a sua vida, e ela então dá tchau para todo mundo. E os 14 anos de estudo? E eu não estou aqui acusando essa moça, eu não estou aqui dizendo que ela está perdendo a vida dela, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou usando a história dela como ilustração, porque Salomão está falando aqui. O que adianta correr atrás do conhecimento se no final das contas a gente vai ter que abrir as portas para a morte? Então a vida debaixo do sol é um trabalho penoso, porque a gente não tem ganho nenhum. O que adianta tudo que você conquistou na vida para depois você não conseguir levar nada, porque a morte virá? Não importa o conhecimento adquirido, tudo é vaidade, tudo passa, tudo é névoa, tudo é neblina. Olha o que diz Tiago no capítulo 4, versículo 14: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Olha o que disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 27: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Irmãos, o limite da morte revela que a sabedoria e a loucura são vaidade, névoa, fumaça, porque o caminho para a sabedoria é um trabalho sem ganho. E a pergunta que fica é: para que tanto trabalho se não existe proveito nenhum? Essa é a conclusão que Salomão chega. Para que tanto trabalho se no final a gente não ganha nada com isso? E sabe por que Salomão está nos fazendo pensar sobre isso? Porque ele quer que você e eu percebamos que a vida debaixo do sol, ela é assim, e portanto nós precisamos encontrar significado na vida acima do sol. O ensino de Salomão é que é necessário buscar uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem acima do sol. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, e nós faremos a leitura dos versículos 20 a 31. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 a 31. Olha o que disse Paulo: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação,
porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pois vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Só existe significado numa sabedoria: a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é Cristo. E por isso que nós devemos viver como ensina Paulo. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4, Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ou seja, buscai as coisas acima do sol. Pensai nas coisas acima do sol, não nas que estão aqui debaixo do sol, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, a gente aprende com isto que a morte é uma realidade, a morte baterá na nossa porta, a morte é uma realidade da humanidade. O homem não vai conseguir resolver o problema da morte. Só uma pessoa conseguiu resolver o problema da morte, e este alguém é a sabedoria de Deus, Cristo Jesus. E por isso, irmãos, que a morte para nós cristãos não é o fim da linha. Olha o que disse o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja o que disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, de 54 a 56: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Percebam uma coisa aqui, irmãos: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E por que o apóstolo Paulo está dizendo que foi tragada a morte pela vitória? Porque Jesus na cruz do Calvário pagou pelos nossos crimes. Ele sofreu a penalidade, aquilo que apontava contra nós, aquilo que era contra nós, que era o pecado. Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. Jesus viveu a vida justa e perfeita, e quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos justificados. E quando Deus olha para nós, Ele não vê miseráveis pecadores ainda em estado de miséria, mas Ele vê homens e mulheres que foram justificados. Automaticamente são homens e mulheres que agora não têm uma culpa sobre si, porque não estão mais no estado de miséria, e por isso tragada foi a morte pela vitória. Visto que Jesus está vivo, irmãos, o túmulo não é o fim daquele que é sábio ou daquele que é louco. Nós não precisamos temer a morte, porque nós já morremos com Cristo lá na cruz do Calvário, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 6. A morte, irmãos, é um resultado do pecado. Por que nós morremos? Porque nós somos pecadores.
Nós morremos porque somos pecadores, porque Paulo escreveu em Romanos, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas uma vez que Cristo expiou os nossos pecados na cruz do Calvário, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós recebemos então o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Portanto, irmãos, como disse o reverendo Paulo Fontes, a morte para os que estão em Cristo é um inimigo que já foi vencido. Você vai morrer? Vai. Se Cristo não voltar, você vai. Eu também vou. Mas a morte para nós é partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. A morte para nós não é um peso. A morte para nós, alguém já disse que a partida de um crente é algo incrível. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar no velório de crentes e de descrentes. E é incrível perceber no olhar dos crentes a tristeza, sim, porque a gente nunca está pronto para dar adeus, mas ao mesmo tempo conforto, consolo, paz. Agora, quando você vai num velório de um descrente, você percebe ali que as pessoas estão doídas, elas não encontram um ombro para chorar, elas ficam perdidas sem entender o que está acontecendo, elas não encontram um significado para a vida, elas ficam completamente perdidas. Olha o que disse Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Em Cristo Jesus é possível ser forever young, é possível ser imortal, é possível viver para sempre, por causa da obra de Cristo. Olha o que disse Jesus a João na ilha de Pátimos: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso significa, irmãos, que nós não seremos esquecidos. Nós não seremos esquecidos porque nós estamos escondidos em Cristo Jesus. A nossa memória não será esquecida, porque nós estamos em Cristo e viveremos com Cristo pelos séculos dos séculos, e nós estaremos com Ele e com todos aqueles que Ele comprou na cruz do Calvário, e lá nós estaremos reunidos como família de Deus, todos aqueles que foram transformados pelo poder de Cristo, servindo ao Senhor pelos séculos dos séculos. E obviamente lembrando quem nós somos e vivendo junto com os nossos irmãos na comunhão eterna com Cristo Jesus. Eu te pergunto, diante de tudo isso, você tem medo da morte? Você se preocupa e teme que será esquecido? A vaidade da sua existência o desencoraja? Você se sente como alguém que tem corrido atrás do vento? Como você morrerá, tendo em vista que todos morreremos? A pergunta que eu faço para você é o seguinte: na verdade, eu primeiro preciso fazer para você uma afirmação. Você vai morrer. Você vai morrer. Mas a pergunta que eu faço para você é: como que você vai morrer? Jesus disse em Lucas 12, 20: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, irmãos, meu querido, olhe para além do sol.
A vida debaixo do sol é essa vida que Salomão apresentou aqui. Você vai correr, 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 você vai nadar, vai nadar, vai nadar e vai morrer na praia. Não importa o que você fez, não importa o que você conquistou, a verdade é que você vai morrer. Um dia, todos nós estaremos no velório de alguém. E como que você vai morrer? Com Cristo ou sem Cristo? Esta é a grande diferença. Se você crer em Cristo Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, a morte não é o fim da linha. Mas se você continuar ainda preso aos seus pecados, se você ainda não tomar uma decisão, você vai morrer e você vai continuar morto na eternidade de condenação sem Cristo. Sem Cristo. E eu espero que você encontre significado para a vida, não nas coisas que este mundo nos apresenta, mas em Cristo Jesus.